A maçonaria é uma das instituições mais enigmáticas de todo o mundo. Suas raízes mais conhecidas remontam à Idade Média, mas há quem acredite que ela é tão antiga quanto a própria humanidade. Defendida por muitos, criticada por tantos outros, ela é uma organização que não pode mais ser vista como secreta, pois é difícil encontrar alguém que não tenha ouvido falar sobre ela hoje em dia. Assim, a definição mais precisa talvez seja a de uma fraternidade discreta que, como tantas outras, possui os seus segredos. Se você não é maçom nem está muito próximo de alguém que seja, é provável que tenha bastante curiosidade sobre esta entidade e seus costumes, não? Então, neste vídeo, iremos conhecer as origens desta instituição, entender quais são seus objetivos, algumas de suas regras e quais foram seus principais expoentes no Brasil e no mundo. Existe uma corrente mitológica que ampara o nascimento da maçonaria na figura de Hiram Abif, um arquiteto que teria sido um dos principais responsáveis pela construção do Templo do Rei Salomão. Nas tradições judaico-cristãs, ele pode estar relacionado a Hiram, rei de Tiro, também conhecido por Hírão, mencionado nos livros de Samuel e Reis como aquele que teria enviado material para a construção original do Templo de Jerusalém. Existem ainda aqueles que atribuem as origens da fraternidade a figuras ainda mais antigas como Moisés, Noé, Abraão e até mesmo Adão, o primeiro homem a ser criado por Deus segundo esta corrente teológica. No entanto, como você deve imaginar, não há nada que estabeleça um vínculo entre esses acontecimentos e o mais provável é que tudo isso faça parte de um mito fundador. Mas atenção, hein? Atenção! Com isso não queremos desmerecer a instituição ou a história pautada nos ensinamentos fornecidos pelas religiões que têm o judaísmo e ou o cristianismo como base. O mais provável é que esta associação tenha se estabelecido devido aos princípios éticos e morais defendidos pela organização, como veremos mais adiante. Porém, isso não desqualifica nem inviabiliza os preceitos defendidos pela maçonaria e pelas religiões em questão. As principais origens históricas conhecidas estão relacionadas à própria etimologia do termo maçom. Ele foi uma derivação da junção das palavras livre e pedreiro, algo que pode ser rastreado ao período medieval. Nesta época era comum a relação entre servo e senhor, vassalo e suzerano, e os trabalhadores submetidos a este regime tinham conhecimentos limitados, além de estarem ligados à terra em que trabalhavam e precisarem sempre se submeter ao seu superior. Em contrapartida, surgiram os trabalhadores livres, artesãos, comerciantes, sapateiros, além dos pedreiros, é claro. Estes possuíam um conhecimento mais avançado, pois tinham mais liberdade para aprender, viajar e trabalhar em vários locais, ou seja, eram mais livres, como o próprio nome indicava. A eles são atribuídas as construções de obras importantes, como catedrais e prédios públicos espalhados por toda a Europa. Aos poucos, estes profissionais foram se unindo, se organizando e formando o sindicato e outras instituições que mais tarde seriam unificadas no que conhecemos como maçonaria. Neste sentido, o significado literal da palavra seria algo como pedraria, conjunto de pedreiros ou associação de trabalhadores livres. Invariavelmente, eles tiveram acesso e foram grandes defensores de ideais progressistas, como os defendidos pelo movimento filosófico do Iluminismo, que também foram base de importantes revoluções, como a que aconteceu na França em 1789. Os principais ideais podem ser resumidos no emblema liberdade, igualdade e fraternidade, que até hoje é um lema a ser seguido pelos maçons. O marco da origem moderna da maçonaria está em 1717, quando os membros das 4 lojas de Londres, unidade básica em que a entidade se organiza, se uniram e unificaram a instituição, formando uma grande loja. Esta serviria como um polo, onde se concentram os poderes e são tomadas as decisões, como a entrada de novos membros e a expansão para outros territórios. Atualmente existem mais de 300 grandes lojas espalhadas pelo mundo,
que congregam inúmeras lojas menores e mais de 6 milhões de maçons. Os símbolos que a organização utiliza ainda hoje remontam a este passado vinculado aos trabalhadores, especialmente aqueles ligados à construção, como pedreiros e arquitetos. O compasso, que é um instrumento utilizado para desenhar círculos perfeitos, representa a busca da perfeição pelo homem, ideal que pode parecer utópico, mas deve ser almejado por todos. O esquadro, ferramenta que guia o traço para formar ângulos retos, serve para lembrar os membros que todos devem levar uma vida assim, reta, pautada pela ética e honestidade. A letra G no centro é um pouco mais controversa. A maioria das fontes sinaliza que ela é uma representação de Deus que estaria no centro de tudo. Como vimos, apesar de ter sua origem espalhada por todo o continente europeu, a maçonaria teve uma forte ligação com a Inglaterra. Então é possível que a letra foi escolhida por ser a primeira da palavra God, que significa Deus na língua inglesa. Para nós brasileiros, pode ser uma representação de Gadu, o grande arquiteto do universo. Nome dado aos maçons para unificar as crenças em torno do grande Criador responsável por tudo aquilo que existe. Como podemos perceber, o passado vinculado à construção está presente inclusive aqui, em uma representação metafísica sobre a cosmologia, a visão de mundo seguida pelos maçons. Além disso, existem outros símbolos, como o triângulo, o olho que tudo vê, que também fazem menções matemáticas ligadas à perfeição e ou ao poder divino. Mas é preciso tomar cuidado, pois muitas dessas representações foram vinculadas e usadas por teorias da conspiração e não podem ser associadas à maçonaria de forma oficial. No Brasil, a instituição chegou oficialmente em 1822, trazida pelos integrantes da corte portuguesa que eram membros. Desde então, ela cresceu cada vez mais, assim como em outras partes do mundo, mas sempre gerando polêmicas e curiosidades entre aqueles que não participam dos ritos e conhecem pouco sobre a organização. Afinal de contas, por que existem tantas controvérsias? Como salientamos, a maçonaria não pode ser vista como uma sociedade secreta, já que a maioria das pessoas está ciente sobre a sua existência. Na verdade, existem até eventos e festividades que são abertas ao público, provavelmente incentivadas para aproximar a entidade da população e desmistificar as críticas lançadas a seu respeito. No entanto, ainda existem práticas e ritos que são privados aos membros, algo que também é comum a outras organizações. De modo geral, alguns integrantes que já deram entrevistas dizem que os ritos se assemelham a teatros, em que cada um tem um papel específico a ser desempenhado. Isso acontece principalmente na cerimônia, em que novas pessoas são admitidas na fraternidade. Apesar de grande parte deste conteúdo ser restrito, podemos imaginar que sejam formas tradicionais e históricas de reforçar e transmitir os preceitos e valores defendidos pela instituição. O vínculo estabelecido entre os maçons também é alvo de muitos questionamentos. O que sabemos é que ele é bastante forte, o que inclusive os faz se chamarem de irmãos entre si. Também é comum que eles se ajudem e ajudem as famílias dos membros, caso seja necessário, algo que não deveria ser objeto de estranhamento no caso de fraternidades. Falando em famílias, outro ponto polêmico é a restrição de homens à instituição, mas isso não é verdade. De fato, durante muito tempo isso foi algo comum, provavelmente um reflexo das relações sociais da época. Só que hoje existem várias atividades que congregam todas as famílias, além de lojas específicas para mulheres, como citam algumas fontes. Mas ainda existem ritos e atividades exclusivas para homens, assim como aqueles que também são exclusivas para as mulheres integrantes da ordem. Afinal de contas, a maçonaria é uma religião? Não. Aliás, a relação com a religião é uma das maiores controvérsias da fraternidade. E provavelmente um dos maiores motivos de má fama que ela recebeu ao longo dos anos. A instituição não determina uma certa religião que seus membros devem seguir. No entanto, todos devem acreditar em um Deus único e criador de tudo, assim como concordar com um código de conduta que, ao fim e ao cabo, é similar àquele preconizado pela maior parte das religiões.
Então, apesar das semelhanças, por que estas duas instituições se afastaram tanto? É provável que as implicações políticas e de poder que respondem a esta pergunta sejam complexas demais para caber em um vídeo só, mas existem alguns apontamentos que podemos fazer. Uma das principais críticas feitas pelas religiões, sobretudo as de matriz cristã, é que o fato de pertencer a uma organização deste tipo, repleta de segredos e mistérios, pode desviar a atenção daquilo que realmente importa: Deus e, neste caso, seu Filho, Jesus, Redentor do mundo. Além disso, como a caridade e fraternidade são ideais preconizados pela maçonaria, também foi apontado que estas práticas, apesar de serem essenciais para a religião, podem perder seu sentido se não tiverem Deus como princípio e fim. Seria como se minha salvação dependesse apenas do meu esforço e da minha atitude, ou seja, não necessariamente estariam ligadas a um ser superior. Isso pode ser uma questão a ser rebatida pelos membros da maçonaria, é claro. Contudo, é visível como algo assim pode gerar confusão com o passar dos anos, especialmente entre instituições tão antigas e influentes. O fato é que durante muito tempo a Igreja Católica proibiu e excomungou fiéis que tivessem algum tipo de vínculo com a organização. Atualmente esta prática não ocorre mais, mas é considerada como um pecado grave e, como tal, impede o acesso à comunhão considerada como o ápice da crença para os fiéis. Nas religiões protestantes não há consenso. Existem aquelas que proíbem e as que não enxergam problema, só que isso também já provocou bastante controvérsia. E algumas correntes, como a presbiteriana, chegaram a se dividir, por não conseguirem entrar em consenso entre os líderes e membros. Apesar destes conflitos e polêmicas, os maçons continuam atuantes na história e na sociedade, e possuem nomes muito conhecidos e influentes. Alguns exemplos: George Washington, Benjamin Franklin, importantes personagens vinculados à Constituição norte-americana, Winston Churchill, um importante ex-primeiro-ministro do Reino Unido, o escritor Oscar Wilde, Dom Pedro I, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e muitos outros políticos e líderes significativos, não só para a história do Brasil, mas do mundo inteiro. Por isso, apesar das diferentes opiniões e da falta de conhecimento, é importante que mantenhamos o respeito sempre. Talvez nunca tenhamos a real dimensão dos impactos e das contribuições desta instituição em nossas vidas e nossa história, mas que possamos aprender e conviver com nossas diferenças. Isso é o que importa. Até a próxima.